Boa noite a todos, então. Boa noite. Oficialmente, seja bem-vinda, Sabrina. Sejam muito bem-vindos, né? Primeiramente, muito obrigado, né, por todos que puderam vir. Hoje é um dia especial para mim, né? Todos já sabem. Nós estamos fazendo 4.9, né? Então, é um dia de alegria, um dia de gratidão, né? Até pedi para a nossa irmã externa, quando fui fazer o bolo, ela perguntou: quer que escreve alguma coisa no bolo? Eu não pensei duas vezes, foi automático, né? Se pode escrever alguma coisa no bolo, eu quero que escreva a palavra gratidão, né? Porque é algo que Deus vem já há um bom tempo trabalhando esse tema, né, no nosso coração, né? Então hoje é uma noite de gratidão e eu quero começar agradecendo, né, pela vida de cada um de vocês aqui, que são pessoas que, todos que estão aqui, né, alguns não puderam vir, mas todos que estão aqui são pessoas que têm fazem parte da nossa história, né? Cada um de vocês representa um pedacinho do nosso coração, né? Então, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, amém? Hoje, a minha mãe daqui a pouco vai estar trazendo uma mensagem para nós, né? Pregadora da noite, foi convidada, né? Eu, quando tenho oportunidade, a Bíblia diz honrar pai e mãe, né? E uma das maneiras de honrar, eu creio que é poder ouvi-los, né? E dar a oportunidade que mais pessoas possam ouvir também, né? Aquilo que eles têm para compartilhar. E é uma alegria ter vocês aqui, amém? Deus me deu uma mensagem aqui para a nossa abertura. Vamos fazer uma oração, né? Eu pedi para minha esposa estar orando por esse momento também. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, Jesus. É no Teu nome, é sobre o Teu nome, é sobre o Senhor, Pai. Não é sobre nós, mas é sobre Ti, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante de Ti. Nós vamos entregar agora a nossa vida, nossa mente, nosso coração diante do Teu altar, Senhor. Queremos nos posicionamos, Senhor, de joelhos espirituais nessa hora, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para te adorar, Senhor, que seja em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja aqui, Senhor, nessa casa, nesse lar, nas nossas vidas, Senhor, transbordando a Tua vida em nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser cheios do Senhor, ser cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, assume o comando, o controle desse tempo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe Bíblia e puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A gente vai ler do 18 até o 23, tá? Lucas 7, do 18 ao 23, diz assim a palavra de Deus. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havias de vir, ou havemos de esperar por outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades e males, espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Amém? Eu passei a parte da tarde conversando com alguns amigos e
e um deles, né, a gente conversou tanto sobre um determinado assunto que aquilo veio uma inspiração para mim, né? E aí, como é um assunto que eu não costumo pregar sobre isso, eu não me lembro de pregar sobre esse assunto. Essa passagem bíblica aqui mesmo, eu nem me lembro se algum dia na vida eu preguei, embora seja muito conhecida, né? Mas aí Deus colocou um tema no meu coração, né? E quando a frustração chega, né? E quando eu sou frustrado com Jesus, né? Como eu me comporto quando eu sou frustrado com Jesus? Todos nós, quando entramos na caminhada com Jesus, nós criamos expectativas, né? Nós criamos muitas expectativas. A vida da gente ela é movida por expectativas. Nós, todos os dias, estamos criando uma expectativa. Só abrir o olho de manhã cedo, eu já estou com uma expectativa. Como vai ser o dia de hoje? Como que vai ser essa sexta? Como que vai ser o sábado? Como que vai ser o domingo? Né? Ou como vai ser o dia de amanhã? Então, a gente tem sonhos, nós temos expectativas, e não tem nada de errado quanto a isso, né? Nós somos seres humanos, né? E não existe nenhum ser humano que não crie expectativas acerca do futuro. Quem não quer ter um futuro melhor, quem não quer que coisas boas aconteçam na sua vida, né? Mas seguir a Jesus não é promessa de que todas as nossas expectativas vão ser supridas, né? E muitas vezes elas não são supridas. E muitas vezes elas são totalmente frustradas. Foi o que aconteceu com João Batista, né? João Batista, embora que fosse um profeta escolhido desde o ventre da mãe dele, né, para ser aquele cara que ia preparar o caminho do Senhor, né? Nós estamos na cidade de São João Batista, então aqui todo mundo, obrigatoriamente, tem que conhecer da história de João Batista, né? E ele tinha uma missão nobre, né? Preparar o caminho do Senhor. Então, ele devia saber muito bem, até porque a mãe dele era prima de Maria, né? Então, eles eram parentes. Então, ele devia muito bem saber, né, que aquela pessoa que ele batizou, que ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba, inclusive veio uma voz do céu dizendo: este é meu filho em quem me comprazo, né? Então, só com essa evidência, né? Imagina você ter a honra de batizar Jesus, ver o Espírito Santo descer em forma de pomba, vem uma voz do céu, né? Que são poucas vezes na Bíblia que você vê isso, né? Uma voz vindo do céu, né? Só tem 2 lugares na Bíblia: o batismo de Jesus e a transfiguração, né? Quando Pedro, João e Tiago estavam no monte da transfiguração, e aí Jesus, ali de novo vem a voz do céu. Mas isso são 2 momentos na Bíblia, né? Assim, com Deus falando audível. E mesmo com uma evidência como essa, João Batista tem um momento na vida dele que ele chega a duvidar de Jesus. Por quê? Porque João, todo mundo sabe que ele é aquele cara que confrontou o pecado de Herodes, confrontou o pecado dos grandões, e todo mundo que confronta o pecado dos grandões já sabe o que vai acontecer, né? Quem mexe com o Supremo Tribunal Federal, quem mexe com o presidente da República, quem mexe com o governador, quem mexe com gente grande, geralmente dá B.O., né? E João Batista foi preso, porque estava fazendo a vontade de Deus. A missão dele era preparar o caminho do Senhor, e ele cumpriu a sua missão. Só que porque ele cumpriu a sua missão, porque ele foi obediente, o que aconteceu? Ele foi parar na cadeia. E aqui, se alguém de nós aqui fosse parar na cadeia, eu ia continuar seguindo Jesus? Eu ia continuar sendo obediente a Ele? Eu ia continuar louvando e agradecendo a Ele? Como Paulo esteve preso na prisão, né? Pedro foi preso na prisão, né? João Batista foi preso na prisão, e algum deles deixou de seguir a Jesus, algum deles murmurou. Paulo e Silas na prisão louvavam e cantavam e adoravam a Deus, né? Tanto é que aconteceu um terremoto, né? Então, amados, seguir a Jesus não nos livra das cadeias da vida, né? Não nos livra das frustrações da vida. Só que nós vivemos num mundo onde a gente foi condicionado ou foi instruído para vencer. Você é mais do que vencedor, então Jesus está com você, então você vai vencer, você vai prosperar, você vai dar certo. E agora, com esse tempo que a gente está vivendo, onde entrou agora a teologia coach, né? Aí melhorou, né?
ou piorou, não sei. Agora, você é um vencedor, você vai vencer. E realmente, a gente tem que profetizar coisas boas. Nós somos mais que vencedores, não está nada de errado. A gente tem que usar a boca realmente para profetizar bênção, né? Para profetizar coisas boas. Mas se as coisas boas não acontecem? Né? E quando vem a frustração? A Bíblia diz que os discípulos de Jesus vieram anunciar todas estas coisas. O que eles vieram anunciar? Eles vieram anunciar os milagres que Jesus estava falando. Se a gente for ver, nos versículos anteriores, Jesus curou o centurião de Cafarnaum, o servo do centurião de Cafarnaum. Depois ele curou, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressurreição é coisa pouca? Né? Curar o servo de um centurião à distância, porque vocês conhecem a história, né? O centurião disse para Jesus, não precisa ir lá na casa do meu servo. Eu sei que você vai dar uma palavra de comando aqui onde você está e ele vai ser curado. Porque eu tenho servos sobre a minha tutela e quando eu dou uma voz de comando acontece. Então tu que és o filho de Deus, contigo não é diferente. E Jesus, poxa, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Seja feito como você crê. Na mesma hora o servo foi curado. Então Jesus curou o servo do centurião, depois ele curou o filho da viúva de Naim, e aí os discípulos de João Batista chegam para João para contar, olha só, Jesus está fazendo um monte de milagre. E aí João, em vez de se alegrar por saber que Jesus era realmente o Filho de Deus, que havia de vir, o Messias, ele pega os discípulos, faz um favor para mim, vai lá e pergunta para ele se realmente ele é aquele que havia de vir, ou se a gente tem que esperar um outro Jesus. Então, Deus ministrou meu coração que tem muita gente esperando um outro Jesus. Tem muita gente na igreja hoje que está esperando um outro Jesus. Um Jesus que vai te tirar da cadeia. Um Jesus que vai te tirar da cruz. Um Jesus que vai eliminar as frustrações da tua vida. Mas nem sempre ele vai fazer isso. Porque às vezes são as nossas frustrações. Na verdade, nem são as nossas frustrações. Mas é o testemunho que eu dou no meio da frustração. O testemunho que eu dou no meio da prova é que está glorificando a Deus e que vai contribuir com a salvação de muitas almas. Só que enquanto eu não aprendo isso, eu vou reclamar por causa da frustração, eu vou murmurar por causa da dor, eu vou murmurar por causa do sofrimento. Quando eu deveria entender que se eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, tudo que dá errado na minha vida, Deus tem propósito. Cada sofrimento, cada dor, cada lágrima, cada frustração, cada cadeia, tudo tem um propósito. O apóstolo Paulo vai dizer em Atos dos Apóstolos, não sei se é escrevendo a Coríntios ou em Atos, que está a passagem que ele diz que eu me alegro porque as minhas cadeias contribuíram para o avanço do Evangelho. Quantos já viram essa expressão na Bíblia? As cadeias de Paulo estavam contribuindo para a igreja crescer. Então, às vezes, as nossas frustrações estão contribuindo para o Evangelho crescer. Só que a gente não quer passar pela frustração. Só que se a frustração vai contribuir para o Evangelho crescer, que venham as frustrações. Amém? E que nós não venhamos a duvidar de Jesus. Será que esse é o Jesus mesmo? Né? Que havia de vir? Ou será que, como os judeus estão até os dias de hoje lá esperando um outro Jesus? Porque o que veio para eles não serviu. Estão esperando o outro. Né? Agora, nós sabemos muito bem que o Jesus que veio é o Jesus verdadeiro. Né? Então, amados, que nós possamos aprender a lidar com as nossas frustrações, né? Sabendo que todas elas contribuem para o avanço do Evangelho. Se eu der um bom testemunho durante a tribulação. Se eu glorificar a Deus, como dizia para encerrar, né? Uma frase que uma vez perguntaram para Joyce Meyer, né? Joyce Meyer, será que Deus se alegra com as nossas dores? Será que Deus se alegra com o nosso sofrimento? Aí a pastora Joyce Meyer respondeu, não, Deus não tem prazer na nossa dor e Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Deus é glorificado quando eu dou um bom testemunho durante o sofrimento e durante a dor. Esse testemunho glorifica a Deus. Amém, queridos? Então, uma breve palavra de abertura aí, que nós não venhamos duvidar. Amém? Pastor Cristian, ninguém nunca vai reclamar que faltou alimento, né? Pode reclamar de qualquer outro pastor. De mim, ninguém nunca vai poder falar isso, porque sempre tem alguma coisa para compartilhar. Eu e Caterine Kuhlmann. Aleluia. Amados,